Olá, nós somos o grupo 8 e fizemos esse vídeo para sistematizar a discussão entre aprendizagem e cognição e aprendizagem e corporeidade, com base nos textos da disciplina de Psicologia da Educação da Universidade de Brasília, que é ministrada pelo professor Francisco. Nós vamos apresentar brevemente o desenvolvimento da discussão a partir de uma perspectiva dialética. A psicologia cognitiva é o estudo de como as pessoas percebem as informações, aprendem, lembram e pensam nelas. Mas como que a gente pode chegar num conhecimento sobre essas questões? Então, há duas abordagens que condicionam as origens do conhecimento psicológico em geral e da psicologia cognitiva em particular. São elas a abordagem filosófica, que ela é caracterizada pela reflexão introspectiva sobre a natureza geral de várias questões do mundo e da existência. E a outra é a abordagem fisiológica. Ela busca estudar cientificamente as funções que sustentam a vida na própria matéria viva. De um modo geral, a matriz filosófica da abordagem das questões psicológicas pode ser racionalista ou empirista, conforme seja mais voltada para a reflexão contemplativa dos problemas ou para a observação meticulosa. É um erro pensar nessas abordagens a partir de uma atitude maniqueísta, em que uma é o oposto e a negação da outra. A psicologia cognitiva se apoia tanto na perspectiva racionalista quanto na empirista, porque uma teoria construída apenas a partir de raciocínio, sem verificação na realidade, pode não ser válida. E o acúmulo de dados sobre a realidade desacompanhada de reflexão provavelmente não comunicarão uma ideia coerente. As duas atitudes devem ser consideradas dialeticamente, baseando-se nas observações empíricas na teoria e revisando a teoria sempre que necessário, a partir das observações empíricas. No século XIX, um primeiro momento racionalista da psicologia cognitiva pode ser identificado na escola estruturalista. O estruturalismo tenta compreender a estrutura da mente, isto é, como seus elementos são arranjados em um sistema de relação. O oposto do estruturalismo vem com o funcionalismo, que busca entender a mente não a partir dos seus conteúdos, mas do seu processo de funcionamento. E com o pragmatismo, que se desenvolve a partir do funcionalismo e se preocupa em definir a utilidade e as aplicações do conteúdo psicológico. Em síntese, o estruturalismo e o pragmatismo surgem com o associacionismo, que investiga como os elementos da mente podem ser associados para se obter uma forma de aprendizagem, ou seja, investiga o aspecto estrutural e seu aspecto funcional ou pragmático. Já no século XX, o behaviorismo de John Watson e Skinner, em uma nova etapa de negação dialética, se afastou do foco na mente, seja em seus elementos, seja em seus processos, por entender que os psicólogos deveriam se concentrar naquilo que pode ser observado, a relação entre o ambiente e o comportamento. Mas há um limite para o que pode ser compreendido apenas pela observação do comportamento, sem tentar olhar dentro da mente. Muitos críticos entendiam que processos mais complexos, como a aquisição de linguagem, não podiam ser adequadamente aprofundados numa abordagem behaviorista mais radical. Também entendiam que o behaviorismo, por enfatizar experimentos com animais, ignorava o fato de que talvez muitos fenômenos não poderiam ser generalizados para explicar também o comportamento humano. Uma escola crítica do behaviorismo é a psicologia da Gestalt, que entende que o comportamento é apenas uma parte do fenômeno, e por isso não pode ser compreendido isoladamente. É preciso olhar para o todo, que é maior do que a soma de suas partes. Na década de 50, surge o cognitivismo, que sustenta que o comportamento humano explica como as pessoas pensam. Portanto, há uma espécie de síntese entre a tese behaviorista,
quantificar o comportamento de forma minuciosa, e a antítese da Gestalt, não deixar de investigar os processos internos. De certa forma, podemos dizer que já aí, no surgimento da psicologia cognitiva, encontramos uma síntese evidente entre empirismo e racionalismo, o que se reflete na multiplicidade de métodos de pesquisa empregados pela escola. A terceira síntese, a neurociência cognitiva. O associacionismo e o behaviorismo se preocupam em demonstrar como os fatores ambientais que entram pelos sentidos vão ser recebidos na mente para construir as memórias. A preocupação com os processos internos, enfatizada pela Gestalt, e o desenvolvimento de métodos de pesquisas a partir de outras áreas das ciências vai levar alguns psicólogos cognitivos a buscar e compreender a relação entre a mente e o cérebro. Desta forma, esses estudos conseguem concluir que o cérebro não é apenas uma caixa preta passiva, que recebe estímulos. A partir do estudo, a mente e o cérebro vai desenvolver a neurociência cognitiva. O que é neurociência cognitiva? É o ramo do conhecimento que estuda como o cérebro e outros aspectos do sistema nervoso são ligados ao processamento cognitivo e ao comportamento. Conclusão. Podemos concluir que as diversas escolas e modelos da psicologia não devem ser compreendidas simplesmente como um conjunto de ideias opostas, e sim como um movimento dialético entre as correntes psicológicas. Ao se buscar fazer a síntese das escolas de pensamento, abre-se espaço para que também os fenômenos estudados possam ser entendidos, rompendo-se, então, a cisão entre o indivíduo observador e o indivíduo observado, já que ambos podem se comunicar e estabelecer um diálogo entre si.